Os videogames estão invadindo a realidade. Qual é o plano para um terceiro mandato de Trump? E a Grokapédia está no ar, dando a milhões de estudantes um novo lugar para plagiarizar. Mais no Manchetes do America Uncovered desta semana? Bem-vindo ao America Uncovered. Sou Chris Chappell e agradeço a todos que deixaram o emoji da bandeira americana nos comentários. Tem ajudado muito no engajamento e no algoritmo do YouTube. Uma fera digital que só pode ser apaziguada por sacrifício humano ou engajamento. Então continuem com o último, o engajamento. Atualizando o episódio sobre a paralisação do governo, ela continua. Estou começando a soar como um disco riscado, especificamente quebrando o recorde de maior tempo que o governo ficou paralisado na história dos Estados Unidos. Porque, se essa paralisação durar só mais alguns dias, ela vai superar o recorde atual de 34 dias de paralisação que aconteceu durante o primeiro mandato de Donald Trump. Como mostra este tweet, ele também se recusou a ceder naquela época. Talvez não seja bom disputar um olhar com quem encara o sol por diversão. Com a paralisação, um mercado de trabalho enfraquecido, inflação e dívida em alta, o estresse do consumidor americano atinge o maior nível desde março de 2020, o que deve ser importante. Mas minha reação de transtorno de estresse pós-traumático é suprimir totalmente essa lembrança. Além disso, há milhões de pessoas que podem perder os benefícios do Supplemental Nutrition Assistance Program, o programa de vale alimentação, se isso continuar se arrastando. Fique ligado para um episódio futuro, pois ainda está tudo indefinido. Com tanto pessimismo, precisamos de boas notícias. Infelizmente, como um maná surgindo do deserto, veio junto com o anúncio de que a guerra dos consoles acabou. Graças a Deus, se perdermos o pão, ao menos teremos nossos circos. O comandante em Master Chief certamente ganhará o Nobel da Paz por supervisionar o fim da guerra dos consoles, se conseguir se manter firme. E se você pensa, mas um presidente pode receber o Nobel da Paz mesmo sem merecer? Sim. Valeu, Obama! Espero que Trump ganhe uma conquista do Xbox por isso. Ainda não ficou estranho o bastante. Marty O'Donnell, o cara que compõe a trilha sonora de Halo, está concorrendo ao Congresso contra Suzy Lee, uma deputada democrata de Nevada. Ele e o Departamento de Segurança Interna estão discutindo destruir o Flood. Alguns argumentam que a analogia não é ideal, pois no jogo o Flood só foi derrotado por uma aliança com alienígenas. Como eu disse, estamos na linha do tempo mais absurda. O que vem agora? Será que o cara que fez os sprites do Street Fighter 2 vai se candidatar ao Senado e falar sobre seus planos para combater o despejo de carros elétricos chineses? Falando do presidente Trump, que eu garanto que está nesta foto, ele é difícil de encontrar, mas é aquele bem à direita. Isso fica claro ao comparar com seu retrato presidencial. Muitos ainda temem que Trump tente um terceiro mandato. Ele vender bonés Trump 2028 não ajuda. Mesmo como piada, duvido que republicanos ririam se Obama vendesse tops oficiais com a frase "vou pegar suas armas". Steve Bannon, ex-estrategista da Casa Branca, também está envolvido além do que aconteceria se o fígado de Ron White virasse um menino de verdade e disse o seguinte: Trump será presidente em 28, as pessoas só precisam aceitar. E a 22ª emenda? Existem várias alternativas diferentes. No momento apropriado, vamos apresentar qual é o plano. Há um plano e Trump será presidente em 28. Sim, existe um plano secreto que ninguém pode ver. Com certeza ninguém levaria isso a sério, é o que eu diria se não fosse a CNN nos dizendo exatamente por que todos devemos levar isso a sério. Engraçado, né? A CNN faz isso para espalhar medo e lucrar com visualizações e anúncios, não é o objetivo deles? A honestidade na mídia não importa. A 22ª emenda impede um terceiro mandato presidencial. Mas uma brecha que muitos apontaram é que Trump poderia concorrer como vice-presidente escolhido pelo atual vice-presidente J.D. Vance. Depois Vance renunciaria e deixaria Trump assumir o cargo para um terceiro mandato dessa forma. Seria um tapa na cara para Kamala Harris, que esperava virar presidente assim, já que vencer eleições claramente não é seu forte. Trump afirma que, apesar de não descartar um terceiro mandato, não o faria dessa forma. É muito bonitinho. Eu descartaria isso porque é muito bonitinho. Acho que as pessoas não gostariam disso. É muito bonitinho. Não seria certo. Considerando o quanto as eleições presidenciais têm sido longas, arrastadas e brutais, sinceramente, eu até gostaria de ver um pouco mais de fofura nas campanhas. Cord,
versus Maltês 2028. Mas Mike Johnson, presidente da Câmara, minimizou o temor de um terceiro mandato de Trump. Acho que o presidente sabe, e ele e eu já conversamos sobre as restrições da Constituição. Embora muitos americanos se lamentem, não vejo como emendar a Constituição, pois leva cerca de 10 anos para todos os estados ratificarem, como vocês sabem. 2/3 da Câmara e 3/4 dos estados aprovam. Eu não vejo um caminho para isso. Então, se Trump sabe disso, por que ele continua dizendo que não descarta concorrer novamente? Bem, pode ser para evitar o status de pato manco. Assim ele consegue energizar mais sua base e alcançar mais de seus objetivos, ou talvez seja algo mais estrategicamente relevante. O boné Trump 2028 é um dos mais populares já produzidos e ele se diverte com isso, provocando os democratas que ficam enlouquecidos só com a possibilidade. Trump é mais um vendedor de circo provocador do que ditador. No fim, tudo são fantasias políticas. Falando em fantasias, o maluco realmente fez isso. Ele fez o meme. Após o intervalo, os perdões automáticos assinados por Biden são anulados. Bem-vindo de volta! Nick Fuentes apareceu no programa do Tucker Carlson. Foi um encontro histórico entre pessoas frequentemente chamadas de nazistas e de terroristas. Ambos concordam em não gostar de Israel. Para ser transparente, não sou fã do Fuentes. Não, porque ele fala assim: a China governaria nosso país melhor do que nós. Ok, eles têm campos de concentração, isso é piada, não é real. Eles possuem centros de reeducação para uigures. Ou isso. Existe um elemento oculto entre os judeus e nos altos círculos sociais, são malfeitores. Eles são pessoas que adoram falsos deuses. Eles são pessoas que praticam magia ou rituais, ou seja lá o que for. E acima de tudo, essas pessoas devem receber a pena de morte quando tomarmos o poder. Pena de morte. Não, eu não sou fã do Fuentes porque ele disse essa última coisa enquanto se fantasiava de Matt. Todo o esforço do Matt para recuperar a boa vontade no stash foi arruinado. O Comitê de Supervisão da Câmara, liderado pelos republicanos, afirma que o declínio mental do ex-presidente Joe Biden era tão grave no final de sua presidência que ele não estava comandando as coisas e que seus assessores não sabiam quem estava operando o AutoPen para assinar documentos oficiais e indultos. Como resultado, eles declararam nulas todas as ações executivas de Biden assinadas pelo AutoPen, o que significa que todos os indultos não são mais válidos e Hunter Biden vai para a cadeia. Não tão rápido. Só porque o Comitê de Supervisão da Câmara declarou essas ações nulas não significa que realmente sejam. Uma declaração feita não significa que entrou em vigor. Se esse fosse o caso, então todo o Congresso pareceria um bando de advogados caipiras do Sul, com a frequência com que gritariam "Eu declaro!". A procuradora-geral Pam Bondi afirmou que seu escritório revisa os perdões de Biden assinados pelo AutoPen. A informação está na mesa de Bondi. Claro, isso significa que ela em breve vai entregar aos influenciadores pastas cheias de informações que todo mundo já conhece. Quando questionada sobre divulgar informações, ela dirá que se expressou mal, depois liberará vídeos com 1 minuto faltando e dirá: "Não se preocupem". Falando em pessoas que não conseguem se conectar, a AOL encerrou oficialmente seu serviço de conexão de escada, levando inúmeros millennials como eu a pensarem que eles ainda ofereciam esse serviço. Seria como saber que Ruba Stank ainda faz turnê. O que, Shelley, eles fazem? Pelo menos um traço da minha juventude ainda resta. Mas para a AOL de escada, vou te despedir com a canção tradicional do seu povo. Da tecnologia antiga à nova, Gracopédia, resposta de Elon Musk à chamada Wokeopedia, já está no ar. Segundo o cabeçalho do site, Gracopédia é um repositório de conhecimento aberto com inteligência artificial superior à Wikipédia. Sim, está escrito logo no topo que é melhor que a Wikipédia, o que é uma tática de marketing genial. Vou lançar sucos engarrafados com o rótulo: Chapel é melhor que Snapple. E debaixo da tampa, meu fato Chapel será: somos melhores que Snapple. A Gracopédia poderia ter esperado antes de afirmar isso, pois travou no lançamento. Quando funcionou, chegou a hospedar quase 900 mil artigos gerados por inteligência artificial. Musk lançou a Gracopédia porque ele diz que a Wikipédia é tendenciosa. Para ser justo, pesquisas mostram que a Wikipédia é propensa a violações de neutralidade causadas por viés de seus editores, incluindo viés sistêmico.
E eu sei disso porque copiei essa última frase palavra por palavra da Wikipédia. No entanto, a inteligência artificial apenas copia coisas que já estão na web. Esses conteúdos são escritos por pessoas como na Wikipédia, de onde muitos artigos da Gracopédia são adaptados. Muitas páginas trazem no rodapé: conteúdo adaptado da Wikipédia, licenciado sob Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Então diz ser melhor que a Wikipédia, mas depende dela para existir. Isso parece menos uma alternativa e mais como uma criança gritando: "Eu vou ser melhor do que você jamais foi, pai!" Bem, pelo menos sabe citar suas fontes. Mas será que é menos tendencioso? Ao analisar a página da Gracopédia na Wikipédia, Grok admitiu viés e seleção de evidências. É tendencioso, mas de modo diferente da Wikipédia. Agora os consumidores podem escolher em qual realidade acreditar, mas isso ainda é só a versão 0.1. Musk afirma que a versão 1.0 será 10 vezes melhor, o que é pelo menos matematicamente correto, e com sorte será menos tendencioso, porque é exaustivo ter que filtrar toda a propaganda que existe por aí, nos atingindo como um carro que precisamos acertar com o Hadouken da verdade. O que você acha? Deixe seus comentários abaixo com aquele emoji da bandeira americana. E antes de sair, confira este vídeo escolhido pelo algoritmo. Se for passar tempo no YouTube, escolha vídeos do seu gosto. Eu sou Chris Chappell. Obrigado por assistir America Uncovered.